Jesus chegou, chegou para mudar. Jesus chegou, chegou para mudar. Olá, meus irmãos. Que alegria estar aqui de volta, gravando mais um vídeo para a nossa comunidade. Eu sou o professor João Bessi. Este é o canal Teolotube, o canal onde encontramos reflexões acerca da palavra de Deus de uma forma bem tranquila, bem simples, bem devocional. E também de uma perspectiva armínio-wesleyana, tá bom? Entrem, se inscrevam, apertem o sininho, né, deixem o seu like para que possam receber as novidades do canal. Hoje estaremos retornando às nossas reflexões acerca de porções da palavra de Deus, né? Estávamos aí os últimos vídeos sobre as minhas aulas no livro de Romanos, que terminamos agora, né? O vídeo passado foi o último vídeo sobre Romanos, então voltamos agora a gravar reflexões sobre a palavra de Deus. E hoje quero falar com vocês sobre como buscar a Deus. Quer dizer, existe uma gama aí, né, uma série de instruções nesse sentido. Eu escolhi uma linha aqui, adotei uma linha e quero falar sobre como buscar a Deus nessa linha. O texto escolhido para essa nossa reflexão foi Jeremias capítulo 29, verso 13. E o verso diz o seguinte: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? A versão que eu utilizei, né, como sempre, é a Almeida Revista e atualizada, a segunda edição dela. Então vamos lá. Pensamos, na maioria das vezes, em buscar a Deus intelectualmente, achando que dessa forma encontraremos a Deus mais rapidamente. E aí nós descobrimos que Ele está nos examinando espiritualmente, o que é diferente. Estudamos os filósofos e somos edificados intelectualmente com isso. Estudamos a Bíblia ao empreendermos uma busca a Jesus e ficamos profundamente perturbados espiritualmente. Quando lemos a Bíblia, quando procuramos, né, nos alimentar espiritualmente, tendo o texto bíblico como base, isso mexe muito com a gente. A gente fica perturbado. Por quê? Porque somos constrangidos a assumir uma atitude moral dentro do coração e da vontade em relação a Jesus. O leitor do texto bíblico, não dá para dizer que alguém lê o texto bíblico e no final da leitura ele não se sinta compelido a tomar uma atitude em relação ao que ele leu. Então, esse é o grande lance, né? Muita gente vai à Bíblia tentando buscar Deus usando apenas o intelecto, mas Deus Ele nos examina, Ele nos conclama a ações espirituais, você tem que estar com o espírito voltado a ouvir Deus, a deixar Deus falar com você. Ele te chama para ações, para você mudar radicalmente a sua forma de viver. Alguém pode buscar a Jesus com imparcialidade intelectual, mas não pode fazer isso com neutralidade moral. É preciso assumir uma posição. Não tem jeito, não dá. Todo aquele que lê o texto bíblico, que lê ele com seriedade, com vontade, com intenção de se aproximar de Deus, ele é compelido, ele é chamado a tomar uma atitude. E essa atitude, normalmente, invariavelmente, é uma mudança de atitude, né? Não é para ele ficar nas mesmices de sempre. Então vamos ver como, diante desse texto, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração.
vamos analisar aqui o que está implícito nisso, né? Me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. A primeira coisa que a gente tem que dizer é que Deus toma a iniciativa. É sempre Deus que toma a iniciativa. O homem é incapaz por si mesmo, né, por suas forças, de tomar essa iniciativa, de abandonar o seu caminho errado e convergir, né, mudar de direção, ir em direção a Deus. O homem é incapaz disso. Nisso, todo segmento, né, evangélico, religioso, concorda. Tá? Nós, wesleyanos, como eu disse, né, as reflexões aqui são apresentadas de uma perspectiva armínio-wesleyana, que é a teologia arminiana, né, de Jacob Arminius, com John Wesley, tá? Jacob Arminio holandês, John Wesley inglês, né? Por isso que a gente fala armínio-wesleyana. Nós temos algo para explicar esse início, esse pontapé inicial, se podemos chamar dessa forma, né? De graça preveniente. O que é graça preveniente? É a graça que vem antes. Antes do quê? Antes da salvação, antes da decisão de seguir por este caminho. Então, quer dizer, o caminho está aqui, o caminho é este. A pessoa, o ser humano, está aqui, está nessa direção. Então, por que graça que vem antes? É antes dele tomar essa decisão de seguir esse caminho. Então, é aquele toque de Deus, é aquele despertamento, né, que a pessoa tem em mudar de direção e vir por esse caminho e tomar a decisão de continuar nesse caminho. Quer dizer, essa conversão, essa mudança, nós chamamos de toque de Deus, né? Quer dizer, Deus toca essa pessoa, porque a pessoa por si só é incapaz de fazer isso. Então Deus toca ela, né? E chama ela, alguma coisa acontece, um despertamento acontece na pessoa que ela muda a direção e aí passa a caminhar numa outra direção, a direção que leva a Deus. E diante disso, né, como é que muitas pessoas têm esse primeiro toque? Então vamos lá, a primeira coisa aqui que a gente vai falar, a loucura da pregação, porque para uns a pregação é loucura, né, mas para nós que cremos, é o poder de Deus. O homem conhece a Deus não por sua própria sabedoria, mas pela palavra de Deus, aquilo que pregamos. Não através da razão humana, mas através da revelação divina. Pelo fato de Deus ter se revelado em Cristo, é que os cristãos podem, com ousadia, dirigir-se a agnósticos, supersticiosos, e dizer a eles, como Paulo fez em Atenas, no Areópago: pois este que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. Este que não conheceis, mas o adoram sem conhecer, sem saber. O Areópago tinha lá vários deuses, né, várias entidades, todas conhecidas, e tinha lá um local escrito, né, ao Deus desconhecido. Então Paulo usou isso para introduzir a palavra para eles, né? Falou: este que vocês adoram, aqui ergueram até um monumento aí para ele, né? O Deus desconhecido. É sobre ele que eu quero falar. É ele que eu quero apresentar a vocês. Grande parte da controvérsia entre ciência e religião deve-se ao fracasso em observar este ponto, entendeu? Quer dizer, é isso, é você identificar o ponto de contato. Muita gente não consegue identificar este ponto de contato e usar isso para progredir, né? Então, muito
do fracasso entre ciência e religião é isso, é não identificar o ponto de contato. E há esse ponto de contato, né? O problema é que muitos não identificam. O método empírico é inadequado e não serve para a religião. Aí vocês vão me perguntar, né, o que é método empírico, tá? E por que ele é inadequado? Então vamos lá. Método empírico é a comprovação prática daquilo que se está estudando ou daquilo que se está falando. Então, por isso que a gente fala que o método empírico é inadequado para a religião. A religião trabalha com fé, fé em Deus, fé em Jesus Cristo, né? Fé no que Cristo fez na cruz do Calvário. Muito dessas coisas hoje a ciência já comprova, mas basicamente é fé. Ou você tem fé em Deus, ou você não tem fé, não obedece, não faz o que a palavra está falando, tá? Então, por isso que o método empírico é inadequado para a religião. Os humanos são ignorantes e pecadores. Deus age e toma a iniciativa de falar e agir por causa da necessidade humana. Vocês lembram agora há pouco que eu falei da graça preveniente, né? O toque de Deus para fazer com que o ser humano pecador mude de direção? Então, quer dizer, é a necessidade do homem. O homem pecou e se distanciou de Deus. E aí ele necessita voltar para Deus, mas por sua condição própria ele não consegue. Então essa necessidade, Deus age neste ponto. Então Deus age e toma essa iniciativa, porque ele sabe que se ele não tomar a iniciativa, né, o homem não vai conseguir, não vai encontrar esse ponto de contato para tomar essa iniciativa. Então Deus toma a iniciativa. E aí, né, do que o homem foi salvo? O homem não foi salvo do Egito ou da Babilônia. Nós fomos salvos da escravidão do pecado. O homem foi salvo e foi para isso, salvar o homem da escravidão do pecado, basicamente que Jesus Cristo veio à Terra. Vejam os seguintes textos bíblicos, né, sobre este assunto. O fato de Jesus ter, o verbo, né, ter se tornado carne e habitado entre os homens. Ela dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Mateus capítulo 1, verso 21. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15. E a última, né? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Lucas, capítulo 19, verso 10. Falamos, né, de Deus tomar a iniciativa. E agora vamos falar de como é a busca de Deus pelo homem. Como que a gente pode imaginar, né, Deus buscando esse homem? Qual é a diligência, qual é a vontade, qual é o desejo, né, o tamanho disso? Olha, vamos usar uma figura bíblica, né, uma imagem bíblica, para exemplificar essa busca de Deus pelo homem. Como o pastor que sentiu falta da única ovelha que se perdera do rebanho e foi procurá-la até encontrá-la. Assim é Jesus. Sabe a história lá das 99 ovelhas? Eram 100 ovelhas, né? E o pastor sempre levando elas para onde tem alimento, né? Onde tem grama, essas coisas. E cada vez isso fica um pouco longe, vai ficando mais longe do aprisco original, né? E no final do dia o pastor tem que conduzi-las de volta ao aprisco. Só que no caminho de volta ele percebe que está faltando uma, que é só 90, só tem 99. Ele levou 100 e está voltando com 99. O que ele faz? Ele volta, deixa as 99 no aprisco e volta. E aí ele sobe montanha, ele desce montanha, ele entra em buraco, ele entra em caverna, ele, sabe,
Ele procura até encontrar a ovelha perdida. A hora que ele encontra, diz o texto, ele encontra ela ferida, machucada, ele pega ela, põe nos ombros e a reconduz de volta ao aprisco. Assim é a busca de Jesus pelo homem pecador. O cristianismo é uma religião de salvação. E não há nada nas religiões não cristãs que se compare. Olha só, não há nada nessas religiões não cristãs que se compare à mensagem de um Deus que amou, buscou e morreu pelos pecadores perdidos. Porque estávamos perdidos, nos afastamos. A queda, Gênesis capítulo 3, a queda nos afastou completamente de Deus. E aí o que Deus faz? Deus envia, né? Ele envia, você vai ver lá durante todo o Velho Testamento, envia profetas, né? Uma série deles para pregar, para falar, para trazer o ser humano ao conhecimento do seu erro, né? Depois, como última ação dessa busca, ele envia o seu próprio filho, Jesus Cristo, para vir ao mundo e morrer na cruz, pagando os pecados deste povo perdido, afastado de Deus e, portanto, pecadores, né? Seu filho morre na cruz para pagar por esses pecados e assim abrir o caminho para quem quiser, para quem entender isso, retomar esse caminho e voltar para o Pai. Não existe nada em nenhuma religião não cristã que se compare a isso. E qual foi a resposta do homem para esse desprendimento de Deus? Vamos colocar aqui um registro histórico. Deus falou, Deus agiu, o registro e a interpretação dessas palavras e obras divinas se encontram na Bíblia. Para muitas pessoas, continuam ali apenas como registro histórico. Para essas pessoas, tudo que Deus disse e fez pertence ao passado. Não sai das páginas da Bíblia para se tornar uma experiência viva. Deus falou, mas nós temos escutado a sua voz. Deus agiu, mas nós temos nos beneficiado daquilo que ele fez. Ele entregou seu filho unigênito para morrer crucificado pelos nossos pecados. Precisamos buscar a Deus. Deus nos buscou. Ele ainda está nos buscando, mas nós também devemos buscá-lo. Na verdade, a divergência principal entre Deus e o homem está no fato de que o homem não busca a Deus. A promessa de Jesus é: busquem e encontrarão. Se não buscarmos, nunca encontraremos. O pastor procurou pela ovelha perdida até encontrá-la. A mulher procurou a moeda desaparecida até achá-la. Se você pegar lá nos evangelhos, né, as parábolas lá, né, a parábola da moeda perdida, a mulher procura a moeda dentro de casa, ela revira a casa, levanta tudo, tira tudo. Imagina, enquanto ela não encontra, ela não sossega. Ela procura até encontrar. Porque achamos que conosco seria diferente. Deus deseja ser encontrado, mas somente por aqueles que o buscam. Ele é galardoador daqueles que o buscam, mas tem pouca paciência com os preguiçosos. E o homem, é duro dizer isso, mas o homem é tão preguiçoso quanto ousa ser. Nós temos que buscar a Deus com humildade, humildemente. Se a preguiça é empecilho para alguns, o orgulho pode ser obstáculo ainda maior para outros. Precisamos reconhecer que nossas mentes limitadas são incapazes de buscar a Deus pelo seu próprio esforço. Já falamos disso aqui, né? Sem que ele se revele. Isso não significa que não podemos pensar de forma racional. Afinal de contas, fomos feitos seres racionais, com capacidade de pensar e tomar decisões.
Romanos capítulo 12, verso 1, a parte B do verso. Somos seres racionais e temos que agir racionalmente. Ao contrário, o salmista nos diz que não devemos ser como o cavalo ou a mula, sem entendimento. Devemos usar nossas mentes, mas devemos também admitir nossas limitações. Às vezes nos achamos grandes demais, pensadores demais. Devemos reconhecer as nossas limitações. Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. É por isso que Jesus ama as crianças. Elas são ensináveis, não orgulhosas, não presunçosas e não críticas. Nós precisamos ter a mente aberta, humilde e receptiva de uma criancinha. E aí, qual é a nossa conclusão para essa nossa reflexão em Jeremias capítulo 29, verso 13? Devemos buscar honestamente. Devemos nos aproximar da revelação de Deus não só sem orgulho, mas também sem preconceitos. Não só com uma mente humilde, mas também com uma mente aberta. Aqueles que se rendem a Deus sabem o quanto é perigoso se aproximar de Deus com ideias pré-concebidas. No entanto, muitos questionadores se aproximam da Bíblia com suas cabeças já feitas. A promessa de Deus, no entanto, é endereçada somente àqueles que buscam com sinceridade. E aí eu fecho esta reflexão com o texto com o qual eu iniciei a reflexão. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Glória a Deus. Obrigado, meus irmãos. Fica aqui então mais esse vídeo. Não esqueçam de se inscreverem no canal. O canal é Teolotube. Eu sou o professor João Bessi. Deixem o seu joinha, o seu like, para que possam receber, né, as novidades do canal. Um abraço. Até a próxima. O meu irmão Jesus chegou agora. É agora que ele vai operar. Preste atenção, não fique aí de fora. Venha pra dentro que Jesus quer te salvar. Preste atenção, não fique aí de fora. Venha pra dentro que Jesus quer te salvar. Jesus chegou para mudar. Jesus chegou para mudar.